Essa semana, festa do Natal, e ela tem diversos desdobramentos, traz muitos dilemas e questões. Mas eu não quero me atentar nessas polêmicas da data, do dia, se é uma festa pagã, se envolve o Deus Sol ou não, nada disso. Eu só quero apontar para um fato histórico, e ele é verídico, é verdadeiro, ele é real, independente de qualquer uma dessas polêmicas. Cristo desceu à terra, Deus invadiu o espaço e o tempo, se encarnando na forma de um homem, de uma pessoa. Eu quero falar sobre isso, Natal, a encarnação de Cristo. Isso é um fato histórico. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, a doutrina da encarnação de Cristo. Quando olhamos para João 3,16, que é talvez junto com o Salmo 23, os textos mais conhecidos de toda a Bíblia, em todo o mundo, nós só pensamos na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, sempre pensamos na cruz. Mas espera aí, até a cruz teve outras etapas que têm que ser consideradas. Quando diz Deus amou o mundo que deu o seu Filho, deu, enviou, fez com que o Filho descesse, entrasse na terra. Ele está falando também da encarnação. Cristo tomar forma humana. Antes dele ir para a cruz, ele teve que nascer, teve que se tornar homem, teve que assumir uma natureza divina. Então, quando fala Deus amou o mundo, que deu, que enviou, que possibilitou que ele se encarnasse, se tornasse homem. E nós precisamos aprender isso. Nós admiramos apenas a crucificação, que é um ato espetacular, a morte de Cristo, a ressurreição, mas é necessário aprendermos outro milagre, outro mistério, outra obra de Cristo tão gloriosa como a morte. É a sua encarnação, é o Deus trino, infinito, eterno, imutável, inacessível, incompreensível, imenso, onipotente, onisciente, onipresente, agora se limitar a um corpo humano, se rebaixar, sair, despojar de toda a sua glória, que nem em 1000 eternidades a compreenderemos, para entrar dentro da barriga de uma virgem e flutuar numa placenta. Isso é a doutrina da encarnação. Isso é uma coisa estupenda. Você pode imaginar infinitude. É um atributo que só Deus tem. Infinito. Deus não tem começo nem fim. Infinito quer dizer não pode ser medido. O universo, por exemplo, ele tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa? Se você colocar uma nave espacial numa ponta do universo e fazer ela viajar à velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, essa nave de uma ponta do universo viajando nessa velocidade vai demorar 90 bilhões de anos para chegar na outra ponta. Ou seja, o universo desse tamanho não é infinito, tem começo e tem fim. Deus não tem. A imensidão de Deus. O que é a imensidão de Deus? Nem os céus dos céus podem te conter. Quando Salomão vai fazer uma casa para ele, mas por que eu vou edificar uma casa? Nem os céus do céu, sabe o que é os céus do céu? A eternidade. Nem a eternidade, é o terceiro céu, lá onde os anjos estão, a eternidade, a casa de Deus, nem a eternidade contém a glória de Deus, porque é infinitude e imensidão. Eternidade, aquele cujas origens são Deus desde a eternidade. Miqueias
5:2. Eterno. Deus é atemporal. Pense nisso. Glorioso, imenso. Agora vai se tornar como um de nós. Vai se limitar a um corpo humano e todas as debilidades e limitações de um corpo. Isso é Natal, a encarnação de Cristo, ou de Deus. E para isso vamos usar o texto, talvez mais áureo nesse sentido, Filipenses 2. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está exortando os filipenses a serem humildes. Sejam humildes. E para exortá-los, ele vai usar o maior exemplo de humildade que já existiu. O Senhor Jesus Cristo. E para usar esse exemplo de humildade, na explicação, ou no exemplo que Paulo vai dar aos filipenses, ele então revela a doutrina da encarnação de Cristo. Isso é Natal e é isso que vamos ver. E ele começa assim, dizendo que Cristo sempre foi e sempre será Deus. Ele vai dizer aos filipenses: este Cristo que morreu por vocês, esse Cristo que verteu sangue, comprou vocês, esse Cristo, o qual foi a pedra que fundou a igreja de Filipos, sempre foi e sempre será Deus. Se não, vejamos versos 5 e 6, só aumenta um pouquinho o retorno. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, até aí. Quando Paulo vai dizer, ele começa dizendo, Cristo Jesus subsistindo na forma de Deus. Ele está dizendo, Cristo sempre foi Deus, subsistindo na forma de Deus, ou seja, tendo a mesma essência de Deus. Cristo tem a mesma essência de Deus. Cristo é tanto Deus Filho, quanto Deus Pai é Deus. Ele sempre foi Deus, subsistindo na forma de Deus, tendo a mesma essência de Deus, estando na mesma condição de Deus. Ou o texto vai mais fundo, tendo a mesma natureza de Deus. Cristo foi Deus, Cristo é Deus, e Cristo sempre será Deus. É isso que ele está dizendo. Colossenses 1,15 vai dizer da divindade de Cristo assim: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Paulo vai dizer que Cristo é a imagem de Deus, o termo grego aqui é eikon, quer dizer uma réplica perfeita, uma réplica idêntica. Talvez você pode me argumentar, bom, então Adão antes da queda era Deus, porque Gênesis 1,26 diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então se Adão era a imagem de Deus, Adão também é Deus. Não, as palavras para imagem, selen e semelhança, demut, falam de algo similar. Façamos o homem a imagem e semelhança de Deus, façamos algo similar a Deus e não idêntico a Deus. Então a ideia é fazer um ser que representassem a Deus e não serem deuses. Essa é a ideia de imagem e semelhança no tocante a Adão. Mas no tocante a Cristo, quando diz a imagem de Deus, está falando de uma réplica exata, idêntica, tão Deus como Deus é. Cristo é tão Deus como Deus é. João 1,3, no princípio era o verbo, palavra destinada para significar Cristo. No princípio era Cristo, fala da eternidade de Cristo. No princípio, ele sempre existiu, sempre existiu. No princípio era o verbo estava com Deus, é distinto de Deus, é uma menção da Trindade.
Primeiro a eternidade do verbo, estava no princípio. Depois a singularidade do verbo, estava com Deus, ou seja, distinto de Deus. Terceiro, a divindade do verbo, e o verbo era Deus. O verbo não só era eterno, o verbo não só era distinto do Pai, mas o verbo também era tão Deus como o Pai. Hebreus 1:3 diz que ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, a exata expressão do seu ser. Como assim exata? Felipe, como é que você faz a pergunta dessa, Felipe? Há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Então Paulo está dizendo que Cristo sempre foi Deus. Não houve uma época da história que ele não tenha sido Deus, nem haverá uma época que ele deixará de ser Deus. Então a ideia aqui é que ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, aí ele vai completar, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é isso? Nós vamos ver a dimensão do amor de Deus. Ele tinha o direito de ser Deus e todas as prerrogativas de um Deus, o que de fato ele era. Mas apesar de ser Deus, de sempre ter sido Deus, não julgou por usurpação ser como Deus. Que é isso? Ele não se apegou a isso. Presta atenção, o que quer dizer isso? Para se encarnar, a encarnação faz parte do plano da redenção. Redenção é o ato de nos salvar, nos perdoar, nos redimir, nos botar no céu. Então, para ele se encarnar, entrar na terra, para ele se encarnar, fazer homem, para ele se tornar homem, nos substituir, ele teria que abrir mão da glória divina, ele teria que abrir mão das prerrogativas divinas, entendeu? Porque o texto diz, embora tendo forma de Deus, sendo plenamente Deus, para entrar na terra como homem, ele deveria abrir mão desta glória divina. E o que quer dizer não julgou por usurpação? Ele não se negou a abrir mão dessa glória. Ele não considerou o ser Deus algo que jamais deveria abrir mão. A ideia é assim, para você morrer por esse povo, se encarnar e entrar na terra, você vai ter que abrir mão de ser igual a Deus. Ele não negou abrir mão. Ele disse, tudo bem, eu abro mão.